Tudo bem, gente, olha só, a Justiça de São Paulo arquivou nesta quarta-feira uma queixa-crime de Dani Calabresa contra Márcio Smelling. Paulinha, a que se refere justamente essa ação? Então, vamos lá, porque a gente está falando aqui da tentativa da Dani Calabresa de impedir judicialmente que o Márcio Smelling mostrasse mensagens de WhatsApp trocadas pelos dois. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a Calabresa não poderia proibir Smelling de divulgar o material em sua defesa. E essa é uma decisão final, já que não cabe mais recurso. Já o processo de denúncia coletiva do assédio continua rolando na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, sem prazo para terminar. Agora, gente, o Márcio Smelling, ele tweetou essa manhã a respeito dessa decisão. Então, a gente tem aqui o primeiro tweet dele, que ele diz o seguinte, a Justiça entendeu que eu tenho todo o direito de usar mensagens para me defender publicamente de ataques que foram públicos. Fui covardemente atacado na imprensa sem nenhum processo judicial. Eu que procurei a justiça e lá quiseram me calar, mas a justiça entendeu que posso me defender sim, onde fui atacado, na opinião pública. Na hora certa isso será feito, todos merecem saber a verdade e vão saber. E depois ele fez um outro tweet que tem ali uma linha do tempo do que ele entende que foi um processo de destruição pública da imagem dele. Então ele disse o seguinte, 2 anos se passaram e a ordem das coisas vai sendo esquecida. A decisão da justiça se baseia nessa linha do tempo que mostra a covardia que me destruiu publicamente e atingiu também minha ex-mulher e minhas filhas de formas que vocês não podem imaginar. A verdade será contada. E aí, o que eu posso trazer aqui para vocês que ficou de dúvida para mim é se a gente está falando das mensagens que a gente já conhece, porque ou foram vazadas, ou estão dentro do processo, ou se são outras mensagens que ele teria aí a apresentar. Será então, que ele vai apresentar coisa nova, Paula? Não sei. Será? Acho que porque como a gente viu que está no processo, né? Eu imagino que no processo da defesa dele, inclusive desse caso, que é o caso principal que ainda está acontecendo, que é o caso de assédio, a denúncia coletiva, ele deve ter apresentado, né, todas as mensagens que possam o defender. E essas mensagens, acho que foram vazadas, se eu não me engano, numa matéria do Feltrin, né? Que ele teve acesso aos autos e tal. Então, não sei se haveriam outras ou se ele está dizendo aí só a respeito do passado, dele não ter podido no passado mostrar o que ele apresentou no processo. E aí, Guga? Olha, se forem as mensagens que já vazaram, que já foram apresentadas, elas mostram que a Dani tinha uma relação de amizade, talvez uma amizade colorida em alguns momentos com ele. Pra Disney. Agora, isso não isenta o Smelling das suspeitas que foram levantadas por várias testemunhas. Isso ainda precisa ser apurado. A justiça vai continuar trabalhando em cima disso. Não dá pra gente se precipitar e condená-lo. Tem muitas dúvidas nessa história. Foi demitido e tudo. Não dá pra gente se precipitar e fazer um julgamento de que ele é culpado e nem de que ele é inocente, muito menos com base nessas mensagens. Teve uma condenação na justiça, né? Mas já condenaram, a sociedade condenou ele. A sociedade, a princípio, né, ficou muito contra ele. Hoje já tem um movimento de, olha, vamos aguardar. As coisas agora ficaram mais nebulosas para uma parte da opinião pública e estão esperando o final desse processo, que é o que eu acho que todo mundo deve fazer. Não dá pra gente se precipitar nem para inocentá-lo, por conta dessas mensagens que para mim não significam muita coisa. Se forem as que já vazaram, só mostram que eles tinham uma relação talvez de amizade colorida, e daí ela não era coagida, isso acontece então aos montes, das pessoas terem uma relação de trabalho, uma relação de amizade, que às vezes não é porque a gente tem uma intimidade que você pode tudo, né? Então a gente tem casos no passado onde a relação era muito aberta e nem por isso a pessoa que era vítima estava mentindo, ela era vítima de fato. Vocês acham que a Dani Calabresa pode ser comparada a Amber Heard? Eu tava pensando nisso agora. Não dá pra comparar nada. Eu acho que se a gente começar a comparar, a gente já vai estar fazendo um julgamento precipitado. Tanto quanto fizeram dele, estariam fazendo dela agora, se começarem a querer comparar. Você acha parecido? Eu acho parecido porque uma mulher atacando o homem, e como é colocado na mídia, é a mesma forma. O diretor da Globo, o ex-diretor, ele já foi punido. Ele já foi condenado pela sociedade. Você vê ele trabalhando em algum lugar? A Globo demitiu ele, lavou as mãos. E a Calabresa colocaram em programa, alavancaram ela, o nome dela em alta, sem a gente saber ainda
qual dos dois lados estão certos. Ou se os dois estão errados, porque em todas essas histórias sempre tem um lado e tem o outro. E tem o centro, que é a razão. Então sempre vai ter um fundo de verdade de um lado e um fundo de verdade no outro. Então pode ser que dos dois lados tenha alguns erros, tanto dela quanto dele. Agora, como a mídia coloca, é sempre como a mulher é coitadinha, como ele um abusador. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. A gente não espera o devido processo legal, a gente não espera as investigações. A gente tende, do ser humano, a apoiar sempre um lado, ao invés de se manter neutro nesse tipo de situação e esperar o que vai acontecer. Porque, para mim, essas mensagens mostram muita coisa. Ela não era tão coagida assim, ela não é tão coitadinha assim, porque as mensagens mostram, vão pra Disney, eles conversavam. Então, se estavam num relacionamento colorido, como ela vai acusar ele agora de, não, foi só ele que estava dando em cima, só ele abusou. Tem muita coisa ainda que não está bem contada. Só que a mídia, as feministas, as mulheres, essas mulheres aí que fazem parte do grupo feminista, elas já escolheram um lado. Tanto é que até hoje tem muitas feministas que estão contra o Johnny e falam que o juiz errou ao condenar a outra. Eu só acho que tem uma diferença do caso Amber Heard e Johnny Depp. O Johnny Depp provou por A mais B que ela estava ali falando de uma coisa isolada, né? Sim. Com ex-namorados, pessoas que ele teve relacionamento. No caso do Marcius Melling, tem outras mulheres nessa denúncia. Eu acho que essa é uma diferença bastante importante aí. Agora, no caso do Marcius Melling, a gente trouxe aqui na matéria do Feltrin, em vários depoimentos, por exemplo, que não corroboram com aquela matéria inicial da Piauí. Inclusive de testemunhas que estavam ali e que não entenderam ali como um abuso, mas como algo consensual. Então, assim, tem muita coisa que está sendo apurada. E aí eu estou dizendo de testemunhos na justiça e não do que foi contado na mídia, e que eu acho que a gente tem que aguardar mesmo para entender esse caso da Dani Calabresa. Mas o caso do Marcius Melling, o que eu acho que é bem diferente é que são várias mulheres, né? São várias mulheres dentro dessa... É uma denúncia coletiva, não é uma denúncia individual da Dani Calabresa. Fala, Paulinho. Eu só posso dar um sorriso aqui de ver, finalmente, que a gente está chegando a um consenso no programa que a gente não pode condenar as pessoas por meia dúzia de reportagens de jornal e testemunha. Eu tenho falado isso aqui com frequência, e às vezes até as pessoas falam, não, mas saiu, eu vi, tem reportagem, tem testemunha. Eu vi no jornal, repete um monte de coisa mentirosa que saiu no jornal. Eu acho uma lição de por que a gente deve aguardar o processo legal e a justiça para poder emitir certos juízos. Quem é que vai acreditar em reportagem em Piauí, meu Deus do céu? Uma revista de militância de esquerda? Não é possível que a gente não perceba que todas essas matérias são pautas de esquerda que sempre são ventiladas dentro da sociedade para promoverem um discurso e uma pauta. Isso faz parte do movimento Me Too, o movimento feminista de empoderamento das mulheres, que nos Estados Unidos destruiu a vida de várias pessoas, várias delas inocentes. E por que a gente... por que tem o negócio da presunção da inocência? Eu falo sempre presunção de inocência, presunção de inocência. Por que é presunção de inocência? Por que eu não condeno a outra com base em reportagem do Fantástico? Por que eu espero a apuração? Porque várias vezes eu percebo que, no final das contas, quando cai no processo, quando cai na justiça, aí descobrem essas coisas como essas aí. Não pode aparecer as mensagens, senão vão descobrir que, não era bem assim como eu disse na reportagem da Piauí, na entrevista não sei aonde, como o sujeito foi destruído na mídia. Por quê? É o tal do Teorema de Salem. Isso aqui é dos Estados Unidos antigo, né? Episódio das bruxas de Salem. A ideia é que é o seguinte, depois de queimarem as bruxas, chegou-se à conclusão de que era melhor você ter 1000 bruxas soltas do que você ter um inocente condenado como bruxa queimada na fogueira. É um teorema do direito. E esse é o mesmo teorema do direito que eu prefiro aplicar para as pessoas. Então, assim, é fantástico que nós tenhamos a oportunidade, nesse caso específico, de ver, olha, prestem atenção. Muitas vezes essas reportagens icônicas que aparecem na mídia, elas são feitas para ventilar determinadas pautas que são pautas ideológicas. Elas são jogadas para promover uma ideia de sociedade e para tentar fazer uma transformação social. A revista Piauí é uma revista que vive basicamente de fazer isso. O Fantástico, por exemplo, virou um instrumento apenas de fazer isso. E as pessoas precisam ter consciência disso, que o jornalismo que existia antigamente não existe mais. E parar de emitir juízo, e isso muitas vezes é muito complicado que nós aqui, comentaristas,
vou dar um sorinho aí pro Guga. Nós, comentaristas aqui, nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós somos surpreendidos pelos fatos dos dias e temos que emitir juízo a respeito deles. E temos que ter cautela, porque no final das contas eu nem sei muito da vida desse Mellen, não sei se ele é culpado, não sei se ele é inocente. Eu sei que ele teve a vida dele arruinada sem eu saber se ele é culpado ou inocente, porque ele não passou pela justiça. É legal que você faz um ataque ao jornalismo, né? São 11 horas. Eu não. Quem faz um ataque ao jornalismo é o jornalismo. Não é, isso aí foi jornalismo. Queridos, me permitam aqui.